bom dia! Estamos começando o nosso Despertar com Deus nesta manhã de sexta-feira. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, que você tenha um dia maravilhoso na presença do nosso Deus. Hoje, sexta-feira, eu estou sempre muito bem acompanhado com meu amigo pastor João Emílio, da Primeira Igreja Batista de Irajá, aliás, fazendo um grande ministério naquela igreja. Pastor João, bom dia. Bom dia a você, nosso querido telespectador, nosso irmão, nossa irmã. A sua companhia tem nos feito muito bem e nós queremos mais uma vez compartilhar aqui a palavra do Senhor com você. Daqui a pouco vamos orar por sua vida, sua casa, sua família, seu presente e seu futuro, porque Deus tem a ver com tudo que se refere a você, a sua família. Nós acreditamos de todo o nosso coração que Deus tem uma palavra para o seu coração e para a sua alma neste dia. Gente, o nosso programa, como temos falado aqui, é cristocêntrico. Isto é, Jesus Cristo é o centro do nosso programa. E a sua palavra não pode ficar de fora. É a coisa mais importante, é ouvirmos ao Senhor o que Ele tem a nos dizer, qual é a mensagem dEle ao nosso coração. Por isso, mais uma vez, eu e pastor João vamos estar refletindo com você na palavra de Deus. E nós queremos agradecer, não é, pastor João? A grande audiência do nosso programa. O Despertar com Deus tem crescido, mudamos de horário em julho e continuamos crescendo, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. E o nosso objetivo é unicamente levarmos você à presença de Deus, fazermos com que você conheça a mensagem do Evangelho. Agora, pastor Wander, essa nossa audiência tem se tornado muito querida nossa e eu já mandei aqui 2 abraços para 3 pessoas muito especiais. 2 abraços para 3 pessoas, porque eu mandei um abraço para a irmã Cecília Drummond e também, numa outra ocasião, para o Ricardo e a Miriam, que nos assistem todos os dias. Mas ontem, falando com eles, pastor Wander, eles me pediram para lhe transmitir um abraço, então eu queria que desta feita o irmão mesmo mandasse um abraço para a irmã Cecília Drummond e para o Ricardo e a Miriam. Cecília, Ricardo e Miriam, Deus abençoe vocês. É um prazer ter vocês como telespectadores, como a cada um que nos assiste todos os dias aqui no nosso Despertar com Deus. Tem sido uma bênção e eu tenho certeza que este programa também vai abençoar você, meu querido, minha querida telespectadora. Muito bem, daqui a pouco a gente volta com a mensagem da Palavra de Deus para abençoar a sua vida. Amém. De quem é essa promessa? É minha, é minha, é minha. Toda arma preparada contra mim não vai prosperar. Toda língua que ousar contra mim culpada será. Nenhuma praga chegará à minha tenda, nem o terror que assusta ao cair da noite. As setas que voam de dia não me atingem. A alegria do Senhor é a minha força. Essa promessa é minha e ninguém anula. Esse é o tempo de Deus na minha vida. Passa o tempo que passa, ninguém segura. É minha, é minha, é minha. Adorarei o Deus da vida, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê. Adorarei o Deus da vida, o Deus que tudo pode e que me faz vencer. Conheço bem o Deus da prata e do ouro, sou seu herdeiro. Emprestarei a muitos, mas não pedirei jamais emprestado. Não só dependo dele para essa vida, mas para viver com ele na eternidade. Olhar para ele e não perder jamais o alvo é o segredo de total felicidade. Essa promessa é minha e ninguém anula. Esse é o tempo de Deus na minha vida. Passa o tempo que passa, ninguém segura. É minha, é minha, é minha. Adorarei o Deus da vida, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê. Adorarei o Deus da vida, o Deus que tudo pode e que me faz vencer.
tudo vê. Adorarei o Deus da vida, o Deus que tudo pode e que me faz vencer. Quero ler com você a boa palavra de Deus numa parábola, numa história contada por Jesus para nos ensinar a respeito do reino de Deus. Trata-se de Mateus, no capítulo 13, os versos de 1 a 8. Eu lerei os versículos, depois o pastor Wander virá e também complementará esta mensagem. Diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves do céu vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Jesus estava falando a respeito do reino de Deus e Jesus estava explicando o que acontece. A mensagem é a semente, a mensagem do Evangelho, a mensagem da Bíblia, a mensagem que Jesus pregou é a semente. Quem é o terreno? O terreno são os corações das pessoas. As pessoas, elas acolhem, elas recebem a semente da palavra. E Jesus agora fala sobre 4 tipos de terrenos, porque a semente é a mesma, a palavra de Deus é a mesma. E às vezes nós podemos nos perguntar o que acontece, que uma pessoa recebe o Evangelho tão bem e uma outra é tão resistente. Você mesmo pode se perguntar o que acontece comigo, porque eu ouço falar das coisas de Deus, eu ouço falar da palavra de Deus, mas em mim não há efeito algum. Certa ocasião alguém me chamou a atenção para isso e disse: pastor, eu vejo as pessoas até indo para a igreja, vejo as pessoas orando, vejo as pessoas buscando a Deus, mas comigo é tudo uma sequidão tremenda, parece que não brota nada de bom em mim. Quero lhe chamar a atenção para 2 tipos de pessoas. Lembrando sempre que a palavra de Deus é a semente é a mesma. O que muda são as pessoas. O primeiro tipo de terreno, de pessoa, é aquela representada aqui. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Quando Jesus foi explicar do que se tratava, ele explicou no verso 19 e ele assim disse: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno lhe vem, arranca o que foi semeado em seu coração. Então, o primeiro tipo é a beira do caminho. À beira do caminho, a pessoa escuta, ouve, mas não entende. Você sabe que é tão importante não apenas escutar as coisas, o sentido da audição somente em ação, mas o entendimento. Procurar compreender. E eu tenho observado que há muitas pessoas que escutam, mas o entendimento está travado. A pessoa não apenas tem o entendimento travado de forma naturalmente travado, mas há uma disposição em fechar o entendimento. A pessoa ouve parte da palavra de Deus e não quer compreendê-la na sua amplitude. A pessoa não quer compreendê-la nos seus desdobramentos para a vida. É tão importante ouvir e entender, e o entendimento, ele está nos lembrando que ouvir a palavra de Deus não deve ser apenas algo da emoção, mas você precisa também entender,
Por que Deus quer isso? E você sabe que uma chave de compreensão para a Bíblia é nós compreendermos que tudo que a Bíblia nos ordena é porque é o melhor para nós. Tudo que a Bíblia nos ensina é porque é o melhor para as nossas vidas. Só que quando não há o entendimento, aquilo não cria uma raiz na nossa compreensão. A Bíblia diz que as aves do céu vêm e tiram a semente. As aves do céu aqui, Jesus explicou, é o maligno. O diabo vem e age arrancando a semente, levando a semente para longe. Por isso que é tão importante saber ouvir a palavra de Deus, saber ouvir uma mensagem, saber ler as Escrituras, saber receber e não permitir que o diabo venha e lhe tire. E o diabo tira de diversas maneiras. Uma crítica que você escuta sobre a Bíblia é alguém tirando a semente da palavra de Deus. E o que não falta são os críticos. E é impressionante como os críticos são de duro entendimento. Pessoas que muitas vezes desenvolvem um raciocínio crítico fechado e que não deixam de maneira nenhuma que a palavra de Deus caia na sua compreensão como ela de fato é. Mas Jesus falou a respeito de outro tipo de pessoas que são representados por outro tipo de terreno. É o terreno pedregoso. E diz o verso 5, parte dela, da semente, caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E Jesus vai explicar o que é o terreno pedregoso. No verso 20, Jesus diz, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra, logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Veja só, a pessoa recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. A semente, ela logo brota, mas as raízes estão na superficialidade. Nós precisamos compreender que a mensagem do Evangelho deve ser entranhada em nós, deve ficar entranhada em nós. A mensagem do Evangelho precisa criar raízes profundas, não apenas a superficialidade. Há pessoas que são muito extensas, mas a profundidade não permitem que o Espírito Santo faça uma obra que de fato as raízes lhes deem sustentação. Curioso, às vezes, olhamos uma árvore e aquela árvore tem uma determinada altura e não sabemos nós a profundidade das raízes. A palavra de Deus tem que criar raízes na sua vida. Não basta receber com muita alegria. E aí Jesus vai dizer, o que foi semeado em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra, logo recebe até com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, não permanece. E o texto diz, quando surge alguma tribulação ou perseguição causada pela palavra, logo abandona. O Evangelho traz as suas perseguições sobre as pessoas. Quando vem a tribulação, quando vem a perseguição, a pessoa logo vai embora. Será que você recebeu a palavra de Deus em sua vida? Talvez até procurou uma igreja, talvez até frequentou a igreja, mas quando vieram os problemas, há pessoas que estão vivendo a ilusão, imaginam que ser um crente, ser um cristão, entregar a sua vida a Jesus, vai eliminar de sua vida todos os problemas. Uma ocasião eu estava conversando com uma senhora, ela havia entregado sua vida a Jesus, estava seguindo muito bem na igreja, e ela me disse que uma pessoa de sua família disse assim, o que adianta você ir para a igreja? Você está na igreja, mas os seus problemas são os mesmos. E ela disse, os problemas são os mesmos, mas eu é quem sou diferente agora. O Evangelho faz isso. Você é um terreno que, pedregoso, nada vai criar raiz em você. Quando vierem os problemas, mas você tem que suportar os problemas e permanecer firme com Jesus. A semente lançada à beira do caminho, vem as aves do céu e tiram porque não houve entendimento. Busque em Deus compreensão a respeito da mensagem.
O pastor Wander virá logo em sequência, falando a respeito dos outros 2 tipos de terreno. Fique com a gente, Deus ainda vai abençoar você, nós vamos orar juntos, eu e pastor Wander, por sua vida. O Brasil produz cerca de 180 mil toneladas de lixo todos os dias. O aumento da população, o uso inadequado de materiais, a geração de resíduos orgânicos, além do descarte incorreto, são uma preocupação de todos. Elimine seu lixo corretamente, não jogue lixo nas ruas, não faça queima, invista na reciclagem. Atitudes como essas são positivas para todos. Quero então dar continuidade ao texto que o pastor João Emílio começou a refletir com você, na parábola do semeador, parábola contada por Jesus, e toda parábola contada por Jesus servia para esclarecer e para trazer uma lição de vida àqueles que o ouviam. Jesus, mais uma vez, na sua sabedoria, está usando alguma coisa que eles conheciam, a experiência com o campo, com a agricultura, com a terra. E ele então usa aqui a parábola do semeador, demonstrando que há 4 tipos de solos onde esta semente, que é a sua palavra, pode cair. Jesus está demonstrando que o semeador é o próprio Deus, aquele que vai semeando a boa semente, usando os seus instrumentos, semeando a boa semente por onde quer que passe. A semente é a palavra de Deus, mas a ênfase está nos solos que recebem esta semente, esta boa semente plantada por Deus. E aqui os 4 tipos de solos vão demonstrar os 4 tipos de corações onde a semente pode cair. O pastor João, ele trabalhou com o primeiro e o segundo tipo de solo. Eu quero trabalhar agora o terceiro e o 4º tipo de solos mencionados por Jesus Cristo. Olhe então na continuidade deste capítulo, lá no versículo 19 em diante, você tem a interpretação dada pelo próprio Jesus aos seus discípulos que queriam saber o significado da parábola. Ele então dá a interpretação sobre esses corações, sobre esses tipos de solos. No versículo 19, o pastor João já mencionou que ele fala de uma semente que cai à beira do caminho, onde rapidamente o inimigo vem, o maligno vem, rouba a semente, a boa semente da palavra. É assim que acontece muitas vezes. A pessoa ouve o evangelho, mas rapidamente ela perde aquele conteúdo. O segundo tipo de solo mencionado pelo pastor João é aquele solo pedregoso, que não deixa a semente criar as suas raízes mais profundas e logo esta semente também se perde. O terceiro tipo de solo, e a esse eu quero me prender, está no versículo de número 22. O que foi semeado entre os espinhos. É um solo que apresenta muitos espinhos, como no deserto da Judeia àquela época. A pessoa ouve a palavra, mas, diz Jesus, os cuidados com este mundo e a sedução das riquezas sufocam a semente, sufocam a palavra que esta pessoa recebe de Deus. Portanto, esses espinhos sufocando a semente, esta semente se torna infrutífera. O que Jesus está dizendo aqui,
Eu quero que você preste muito atenção, meu querido telespectador e telespectadora. Quando a palavra de Deus chega ao coração, se temos no coração a preocupação excessiva com os cuidados desta vida, as seduções deste mundo, especialmente desse capitalismo, que nos leva a desejarmos loucamente pelas riquezas do mundo, por dinheiro, por fama, por poder, aqueles que estão muito preocupados com isso, dificilmente terão a oportunidade de deixarem a palavra de Deus germinar e quererem mais da presença do Senhor. Estarão preocupados, investindo o seu tempo unicamente nas coisas do mundo. Portanto, Jesus disse, é como um coração cheio de espinhos, em que a semente cai, mas rapidamente esta semente vai morrer, porque os espinhos vão sufocar. O último tipo de solo está então no versículo 23. O versículo 23 fala do bom solo, do bom coração, da boa terra. É a pessoa que ouve a palavra, entende a palavra e dá fruto, e produz muitos frutos, ele diz aqui no texto. Se você for fazer um tratamento estatístico, nós poderíamos dizer que talvez 25% das pessoas que ouvem a palavra deixam essa palavra germinar. Deus é o semeador. A semente é a sua palavra, que cura, que salva e que transforma. Mas o coração é seu. Qual dos 4 tipos de solos você pode se identificar como sendo parecido com o seu coração? O nosso desejo é que o seu coração seja como esse 4º tipo de solo. Um solo fértil, onde a palavra de Deus é boa e sendo semeada naquele bom solo, a pessoa frutifica. Uma das coisas lindas do Evangelho, meus queridos, é que o Evangelho transforma. Uma pessoa verdadeiramente arrependida, uma pessoa convertida, uma pessoa que teve uma experiência com Cristo, ela dá frutos de arrependimento, ela dá frutos que evidenciam a sua transformação de vida, a sua mudança. A vida dela muda, o seu semblante muda, a sua forma de falar muda, a sua forma de pensar muda, os seus valores mudam. Portanto, aquele que realmente conheceu a Cristo, que recebeu a boa semente, deixou essa semente germinar no coração, deu guarita à presença do Senhor, esse vai dar muitos frutos. Você tem aqui a imagem dos 4 tipos de solos, que demonstram os 4 tipos de corações que nós encontramos quando as pessoas ouvem a palavra. Eu, de todo o meu coração, desejo que você se identifique e que o seu coração seja como este 4º tipo aqui, o último, em que Jesus disse, eles ouvem, recebem, entendem, deixam a semente germinar e frutificam. Que Deus possa te abençoar, que você nunca tenha um coração cheio de espinhos, com as preocupações desta vida, que nunca o seu coração seja um solo pedregoso, que nunca o seu coração jogue as sementes à beira do caminho, para que o maligno as arrebate. Mas que você possa ouvir essa palavra. E você é responsável por ela agora. Você é responsável pelo que está ouvindo. E como você vai tratar com isso? Como você vai receber esta palavra? O que você vai fazer com ela? Receba Cristo no seu coração. Deixa Deus atuar na sua vida. Abra a sua história para Ele e diga, Senhor, modifica a minha história. Eu quero ter um coração fértil à Tua palavra e quero mudar. Eu quero ter uma mudança de vida. Que Deus te abençoe. Daqui a pouquinho eu e o pastor João voltaremos e vamos estar terminando o nosso programa orando por você. Guarde um momentinho e nós já estamos voltando. O Brasil produz cerca de 180 mil toneladas de lixo todos os dias. O aumento da população, o uso inadequado de materiais, a geração de resíduos orgânicos, além do descarte incorreto, são a preocupação de todos. Elimine seu lixo corretamente, não jogue lixo nas ruas, não faça queima, invista na reciclagem.
Atitudes como essas são positivas para todos. É isso aí, a palavra de Deus tem sido semeada no seu coração, mas que tipo de terreno, que tipo de acolhida você tem dado à semente da voz de Deus no seu coração? É muito importante que você seja um bom terreno, que receba, que acolha a palavra de Deus e dê muitos frutos, porque Deus quer frutificar através de você. Eu quero aproveitar essa oportunidade para convidá-la a estarem conosco em nossas igrejas. Nesse fim de semana, pastor Wander, como será lá no Recreio? Pastor João, amanhã é um dia muito importante na história do Brasil, dia da independência, feriado. E no domingo, no Recreio dos Bandeirantes, nós vamos ter o culto verde e amarelo. O culto verde e amarelo vai ser o momento onde nós todos, simbolizando a nossa nação, vamos estar vestidos de verde e amarelo e vamos clamar, levantar um clamor pela nossa cidade, pelo nosso país, por tudo que está acontecendo no Brasil. Nós queremos convidar você, a Rua Helena Manela 101, às 10h15 da manhã, quando será o culto verde e amarelo. Também teremos culto às 17h30 e às 19h30. Mas agora nós vamos orar, vamos pedir a Deus que abençoe o nosso querido telespectador que ouviu esta palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por este dia, por esta manhã. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Amém. Que o coração que esta semente caiu seja fértil, Senhor. Amém. Que dê frutos, que gere transformação. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo. Que o Senhor possa transformar a história de vida de cada um. Sim, sim. Muitos que sofrem agora, Senhor, dos mais diferentes males. Que o Senhor possa vir com graça, com misericórdia, intervindo na vida dessas pessoas, Sim, Senhor. aliviando suas dores, seus sofrimentos, enxugando suas lágrimas. Sim. E, ó Deus, nós levantamos aqui um clamor desde já por esta nação. Amém. Amanhã celebraremos o dia da independência, mas quantos estão presos, acorrentados ao pecado, ao mal sim. e à maldade? Liberta o nosso país, dá, ó Deus, graça aos governantes em todos os âmbitos nacionais, ó Deus, aqueles que estão em Brasília, aqueles que estão nos estados. Ó Deus, que a tua graça possa alcançar Amém. a cada governante em nome de Jesus. Sim, sim. Nós oramos pelo Brasil. Amém, e amém. Amém. Nossa gratidão a você que esteve conosco nesta manhã. E também quero convidá-lo para este fim de semana, na Primeira Igreja Batista de Irajá, 10 da manhã no domingo, 18h e 20h. Será um grande prazer e uma alegria ter você conosco cultuando ao Senhor. E na segunda-feira, às 7 da manhã aqui na Band, você sabe, mais um Despertar com Deus. Acorde e venha receber a palavra de Deus conosco. Que Deus abençoe você e tenha um bom dia. Amém.